O amor tem o poder de revelar a humanidade, até mesmo naqueles que vivem nas sombras. Por trás da máscara da crueldade, pode existir apenas um coração ferido que espera ser amado e curado. Ela foi oferecida a um Lorde temido por todos, chamado de o Lorde Monstro pela crueldade em batalha. Mas o que ninguém imaginava é que uma fera sem alma despertaria nela uma paixão tão intensa que poderia transformar medo em desejo e redenção em amor eterno. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Histórias e Amores apresenta Now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better. Now, baby, you don't belong. oferecida ao Lorde Monstro. Heart made of stone, but I'm just fine. I'm gonna shine. Da série Histórias para Ouvir e Relaxar. My liberation. I'm moving strong. De onde você assiste este vídeo? O vento descia da montanha como um aviso antigo, enrolando-se nas saias das mulheres, apagando as chamas das lamparinas, fazendo as janelas tremerem. Helena chegou sem pressa, com o queixo erguido. Trazia os cabelos soltos e um vestido simples. Nos olhos, a coragem que nasce quando não há mais caminhos. Nas mãos, um punhado de sementes, uma lembrança dos frutos cultivados nas terras do Lorde pelo seu pai. Não precisava ser você, sussurrou a mãe, apertando-lhe os dedos. A sorte, o conselho. Não foi sorte, mamãe, foi decisão, respondeu baixo para que o medo não a atraísse. Melhor eu do que as outras, melhor eu do que a minha irmã, que ainda é menina. A mãe tentou sorrir, mas o sorriso se quebrou no canto da boca como um vidro fino. O pai se aproximou com a serenidade dos que não podem mudar nada. Ao seu lado, os anciãos traziam o pergaminho do acordo. O Lorde de Hangor, o monstro, aceitara uma mulher como oferta para selar a paz com o povo da base da montanha. Em troca, não expulsaria os agricultores que invadiram as suas terras. O silêncio calou a todos. Helena de Laurin, anunciou o ancião, a voz arranhada pelo tempo. O vilarejo te entrega a casa do Hangor. Você leva contigo o juramento de sua coragem. Coragem, palavra grande para uma moça de mãos pequenas. Mas Helena a vestiu com um manto. O tropel de cavalos cortou o burburinho. 4 soldados de capa negra emergiram da névoa, com as lanças reluzindo sob um pedaço de sol que escapara por entre as nuvens. À frente, um homem de rosto severo, cicatriz leve atravessando a sobrancelha. Não um monstro, apenas um soldado. Sir Mauric, capitão do castelo. Ele desmontou.
Olhou Helena sem pressa, como se medisse não a beleza, mas o pulso. Você é a escolhida? Perguntou a voz grave como o trovão. Sou, respondeu ela, tentando manter o timbre firme. Maurique concordou e estendeu uma fita carmesim. Atou-a no pulso de Helena como um nó simples. O toque da luva de couro era frio, porém respeitoso. O nó latejou, como se o sangue entendesse a gravidade de um laço. Este é o sinal de que você foi oferecida ao Lorde. Não será tocada sem o seu consentimento, disse o capitão, e alguns presentes soltaram um suspiro que se misturava alívio e incredulidade. Helena sentiu o tecido roçar a pele. Um calor subiu pelos braços, não de desejo, um ardor de vida, de quem sente a própria respiração se fazer mais nítida quando a beira do abismo se aproxima. Trate a minha filha com dignidade, arriscou a mãe, erguendo o queixo em petição. Como uma mulher oferecida ao meu senhor, garantiu Maurique, os olhos se suavizando por um instante. Como a mulher de um homem. Homem! A palavra ressoou na praça como uma incredulidade. Porque para todos, Dorian Hangor era a lenda Yasuo, o monstro, o carrasco que deixava inimigos na lama, o comandante que não recuava, o olhar glacial que fazia homens feitos esquecerem o próprio nome. Diziam que ele havia exterminado com um exército inteiro. Diziam muita coisa. O que sabiam, de fato? Nada. A distância fabrica ogros e a guerra fantasmas. Posso me despedir? Perguntou Helena. Você tem o tempo que desejar, disse Maurique. Ela abraçou a mãe, sentindo o cheiro de sabão e hortelã que sempre exalavam de seu corpo. Tocou o rosto da irmã mais nova, que escondia lágrimas sob os caracóis. Olhou os vizinhos, alguns com pena sincera, outros tentando calcular se agora a paz reinaria no local. A vida é também feita de pessoas insensíveis. Helena não os culpou. Eu vou voltar, prometeu, sem saber se as palavras conseguiriam transmitir consolo. E se não voltar, deixo vocês bem, pois agora não sofrerão mais com medo de serem tirados de suas terras. A mãe apertou seu rosto nas mãos e a beijou na testa, como fazia quando ela estava com febre. Que Deus caminhe no seu passo, disse, e isso partiu o coração de Helena em dois. Um que ficou, outro que seguiu. A carruagem de Hangor esperava como uma boca aberta de sombra. Dentro, almofadas escuras, cortinas pesadas, um odor discreto de pele curtida, ferro e alguma essência amadeirada. Notas que lembravam pinho, chuva, brasas. Helena se sentou. As rodas rangeram. O vilarejo começou a ficar para trás, pequeno, depois menor. Depois virou apenas lembrança. Por um tempo, só havia o som dos cascos na estrada molhada. O capitão cavalgava ao lado da janela, atento. A montanha se erguia à frente,
uma muralha antiga, como se a terra tivesse decidido guardar segredos dentro de si. Helena encostou a testa no vidro opaco. O frio gelou a pele. Respirou fundo. O medo veio como vem o mar, em ondas. Deixou-o passar, uma e outra vez, até se transformar naquilo que nasce depois do medo. Uma calma estranha, viva, que arredonda as arestas do pensamento. Sou oferecida a um inimigo. Sou a oferta que garante a paz. Mas sou apenas uma mulher. A carruagem ganhou altura. As árvores mudaram de espécie. O verde se tornou mais escuro, o ar mais fino. Ao longe, num espelho de neblina, surgiu o contorno do castelo de Rangor. Torres como lanças apontadas ao céu, muralhas que pareciam ter sido talhadas do próprio penhasco. Não era belo no sentido simples. Era imenso. Era inevitável. Diga-me, Sr. Mauric, chamou Helena, abrindo ligeiro a cortina para que a voz alcançasse o capitão. Teu senhor, ele é realmente um monstro? Ele demorou a responder. Os cavalos respiravam fumaça. O vento puxava as capas. Meu senhor é o que a guerra faz de um homem quando ele se recusa a cair, disse enfim. E o que o silêncio faz de um coração quando ele se recusa a pedir? A resposta ficou entre eles, latejando como o nó no pulso de Helena. Recusar-se a cair? Recusar-se a pedir? Havia nisso uma sombra de altivez e talvez de dor? O portão principal se ergueu num guincho. Homens com o brasão de Rangor, um lobo de olhos escuros, saudaram a comitiva. A carruagem atravessou o pátio interno. Os servos detiveram o passo para olhar. Não havia hostilidade nos rostos. Havia curiosidade. Havia histórias sendo pesadas. Helena desceu. O chão de pedra estava frio sob as solas. O vento ali dentro rodopiava como se tivesse aprendido boas maneiras. A fita carmesim no seu pulso balançou com o vento, chamando olhares. A oferecida foi entregue, anunciou Mauric a um mordomo de postura impecável que trazia nas mãos uma bandeja com uma taça de vinho e um pequeno ramo de lavanda. Ordens do Lorde, disse o mordomo a voz baixa, para que o perfume da casa não lhe pareça hostil. Lavanda, um gesto mínimo inesperado. Helena levou o ramo ao nariz e, por um segundo, o castelo cheirou o jardim. Um calor tão breve quanto precioso lhe atravessou a pele. Serei conduzida a ele? Perguntou, e a própria pergunta pareceu lançar uma centelha no ar, uma fagulha que percorreu a espinha como o toque de uma pena molhada. Ao cair da noite, respondeu o mordomo, o Lorde Rangor a receberá ao escurecer. Ao escurecer? Como em certas lendas, como em certos medos. Helena concordou com a cabeça.
O capitão Mauric inclinou a cabeça num cumprimento que lhe pareceu mais pessoal do que militar. Ela retribuiu. Uma escada imensa se abriu, tapetes escuros amortecendo passos, paredes adornadas por tapeçarias que contavam, em linhas e fios, a longa biografia do sangue. No corredor, o ar estava morno. Havia tochas, mas também candelabros. Havia sombra, mas também brilho. Helena sentiu o tecido do vestido lhe roçar os joelhos, o ramo de lavanda entre os dedos, o coração em um compasso novo, titubeante. Quando a porta do quarto se fechou atrás dela, a solidão fez companhia sem cerimônia. O aposento era vasto, cama de dossel, cortinas que lembravam a noite, uma lareira acesa lançando luz sobre uma mesa com pão, frutas e queijos. Sobre a mesa, um bilhete. Caligrafia firme e inclinada, como se cada letra tivesse sido esculpida com a mesma precisão com que segura uma espada. Helena de Lauren, seja bem-vinda à casa de Hangor. Jantar às 9. Não pedirei nada a você que não deseje me dar. D.R. O nome se desenhou inteiro no pensamento dela. Dorian Hangor. Helena tocou a moldura da lareira, aquecendo os dedos. O nó da fita carmesim brilhou um instante, vermelho vivo, quase um rubor. O aviso, a promessa, a clausura, tudo junto no mesmo gesto. Ela fechou os olhos e escutou o próprio corpo. O tremor leve nos pulsos, o ar que entrava mais fundo, a pele atenta, como quem espera um nome sussurrado na nuca. Não era desejo inteiro. Era uma chama que mal nascia e já sabia que queria crescer. Do lado de fora, uma passagem oculta rangeu de leve, como se o castelo respirasse. Helena ergueu a cabeça súbita. Teve a nítida sensação de ser observada. Não de forma predatória, de forma cuidadosa, como quem se aproxima de uma chama pequena para que o vento não a apague. Se você está aí, veja-me como sou, disse ao vazio com um sorriso que doeu e, mesmo assim, nasceu. Não sou uma oferenda, sou uma mulher. A lareira estalou como resposta. A noite começou a derramar sua escuridão sobre as torres, e com ela desceu também a hora prometida. Helena alisou o vestido, arrumou os cabelos, respirou a lavanda até o fundo, sentiu o sangue pulsar morno na fita do pulso. Quando a batida única soou na porta, seca, grave, definitiva, o coração lhe subiu à boca. O monstro a esperava, ou o homem que vivia atrás dele. E Helena deu o primeiro passo. O corredor parecia não terminar nunca. Cada passo de Helena ecoava como um presságio. O som das botas do mordomo se misturava ao estalar distante das tochas presas às paredes de pedra. O castelo tinha um silêncio próprio. Não o silêncio do abandono, mas o de um lugar que guarda segredos e os sussurra apenas para quem ousa ouvir.
A jovem seguia firme, ainda que por dentro a alma se contorcesse. Os tapetes bordados eram espessos demais, sufocando sons, e as tapeçarias nas paredes mostravam cenas de batalhas, homens caindo, espada erguendo-se, chamas engolindo cidades. Cada imagem parecia lhe vigiar o passo. Este é o coração da casa de Rangor, disse o mordomo com voz seca, como se recitasse uma regra, e ele pulsa mais forte à noite. Helena apenas concordou. Não queria dar àquele homem o poder de sentir seu medo. Preferia guardá-lo junto à fita vermelha em seu pulso, como quem esconde uma arma secreta. O corredor desembocou num salão imenso, sustentado por colunas de pedra negra. No teto, lustres de ferro sustentavam dezenas de velas, cuja luz parecia trêmula demais, como se temesse ser devorada pela escuridão ao redor. E foi ali, naquela vastidão, que Helena sentiu, não viu, mas sentiu, o olhar dele. Era como se a própria sombra tivesse consciência, como se um par de olhos a sondasse de um recanto que ela não podia distinguir. O coração bateu mais rápido, os lábios secaram. O instinto gritava que havia alguém ali, escondido, observando cada movimento dela. Ela ergueu o queixo ousada e encarou o salão vazio. Se deseja que eu tema, já tem metade da história, murmurou, mais para si do que para ele. O mordomo pigarreou e a conduziu até uma porta dupla de madeira entalhada. Aqui será a sala de jantar. O Lorde chegará ao escurecer, como anunciou. As portas se abriram com um ranger profundo. O aposento exalava riqueza e solidão. Uma mesa comprida atravessava o centro do salão, posta para dois. Castiçais dourados ardiam suavemente, lançando sombras alongadas sobre o mármore frio do chão. Helena se aproximou da mesa, mas não se sentou. Passou os dedos pela madeira escura, polida por anos de guerras e tratados. Tudo ali cheirava a poder. Um poder tão antigo que parecia uma segunda pele do castelo. Foi quando sentiu novamente aquele arrepio. O mesmo olhar invisível, pesado, que a sondava do alto, talvez de uma galeria escondida ou de trás de uma tapeçaria. Era como se o ar se tornasse mais denso, como se sua pele reconhecesse a proximidade de uma fera. Helena levou o ramo de lavanda ao rosto e aspirou. Se me observa, Lorde, saiba que não recuarei, sussurrou, deixando a voz deslizar suave, quase provocativa. Um estalo seco soou na lareira acesa ao fundo. Chamas se ergueram no clarão breve, como se o castelo tivesse ouvido e respondido. A noite finalmente desceu inteira sobre Rangor. O vento rugia do lado de fora, batendo contra as janelas altas como um exército invisível. Lá dentro, a chama das velas cintilava em expectativa. Então, Helena ouviu o som de passos firmes ecoando pelo corredor. Não eram apressados nem hesitantes. Tinham
passo de quem domina cada pedra sob seus pés. O ar pareceu se prender em seu peito. As portas se abriram sem anúncio. E ele entrou. Dorian Rangor, o Lorde Monstro. Não era a criatura disforme que as lendas descreviam. Era um homem, mas um homem marcado pelo aço e pela escuridão. Alto, de ombros largos, trazia uma capa negra que arrastava como sombra viva. Os cabelos escuros caíam sobre a testa, emoldurando o rosto austero. A boca firme, o maxilar duro, os olhos, os olhos, de um cinza profundo, quase prateados, que pareciam refletir todas as guerras que já vira e as que ainda travava dentro de si. Ele parou diante dela e por um instante o silêncio foi mais denso do que qualquer palavra. Helena de Lauren, disse a voz grave, rouca, carregada de um poder que arrepiava a pele. Então, você foi a escolhida para ser oferecida a mim. Helena sustentou o olhar. O medo latejava, sim, mas o orgulho era mais forte. Não escolhida, Senhor, entregue. A sombra de um sorriso cruzou os lábios dele, breve, como um relâmpago que ilumina apenas por um instante. Entregue, mas de pé. Não vejo servidão em tua postura. Ela respirou fundo, sentindo o coração bater contra o peito. Porque não sou oferenda ou apenas um presente. Sou uma mulher. O olhar dele pousou na fita vermelha em seu pulso. A chama da lareira refletiu no tecido, fazendo-o parecer sangue vivo. Dorian ergueu os olhos de volta para ela e, por um instante, Helena sentiu que estava despida de todas as suas defesas e de suas roupas. O Lorde se inclinou levemente, o bastante para que sua presença tomasse o espaço ao redor dela. Não a tocou, não precisava. O calor dele invadiu o ar entre eles, deixando o corpo dela desperto, a pele em alerta. Então me mostre, Helena, disse baixo, quase um sussurro rouco. Mostre-me que você é mais do que um sacrifício. E se afastou, caminhando até a cabeceira da mesa. Helena respirou de novo, só então percebendo que havia prendido o fôlego. Sentou-se diante dele, as chamas tremeluzindo entre ambos, como se o fogo fosse testemunha do início de algo que nenhum dos dois ousava nomear. O jantar começava, mas o verdadeiro banquete seria a guerra silenciosa de olhares. As velas queimavam lentamente, derramando ouro sobre a mesa. O silêncio pesava, mais eloquente do que qualquer palavra. Helena manteve o queixo erguido, observando o Lorde diante dela. Ele não comia. Apenas segurava a taça de vinho entre os dedos fortes, como se o líquido escuro fosse mais confiável que qualquer companhia humana. Por um instante, ela percebeu o contraste. Aquelas mãos feitas para a espada, segurando algo tão delicado.
Os anéis de ferro e prata em seus dedos brilhavam, mas era a cicatriz em sua mão esquerda que chamava a atenção. Fina, profunda, marcada pelo fogo da guerra. Não vai provar? Perguntou Dorian, a voz baixa, mas firme, quebrando o silêncio. Estou mais curiosa pelo gosto desta casa do que pelo da comida, respondeu Helena sem desviar os olhos. Um arquejo quase imperceptível lhe ergueu a sobrancelha. Você pode não gostar do que vai provar. O gosto do medo, talvez? Ela retrucou ousada. Os olhos dele cintilaram como aço sob a lua. Por um instante, ela pensou tê-lo provocado além do limite. Mas, então, um meio sorriso apareceu em seus lábios, lento, perigoso. O medo é apenas o primeiro sabor, Helena de Lauren. Há outros. A pausa foi calculada, o olhar pousando nela com intensidade que a fez estremecer. Mais profundos, mais intensos. Helena desviou o olhar para a lareira, tentando esconder o rubor que subia ao rosto. Mas sentiu em cada parte do corpo o peso daquela promessa velada. Tomou um gole de vinho. O calor do líquido se espalhou por dentro, aquecendo-lhe a garganta, descendo até o peito. Por um instante, foi como se o próprio olhar dele circulasse em suas veias. Então, o que deseja de mim? Perguntou ela firme, mesmo que o coração batesse descompassado. Dorian apoiou o cálice sobre a mesa. Seus olhos cinzentos não deixavam os dela. Desejo tudo. Desejo a verdade. Helena franziu o rosto. Verdade? Sim. Todos me olham e me veem apenas um monstro. Mas você... Ele inclinou para a frente, e o ar entre eles se tornou mais denso, quase palpável. Você me olha diferente. Como se buscasse o homem por trás da sombra. Como se me desejasse. O coração de Helena trovejou. A coragem que sempre guardara para si lhe empurrou as palavras. Porque não acredito em monstros, só em homens que deixaram o amor morrer. O olhar dele se acendeu como brasa atiçada. Uma linha invisível os uniu. E foi tão forte que Helena sentiu os dedos tremerem no tecido da saia. Dorian então se levantou. A cadeira recuou num arranhar grave contra o chão de pedra. Ele caminhou devagar até a cabeceira onde ela estava. O coração dela acelerou como um cavalo em disparada. Quando parou diante dela, Helena ergueu o rosto firme. Mas quando o Lorde se inclinou, apoiando uma das mãos no encosto da cadeira, ela pôde sentir o calor dele, o cheiro de couro, ferro e um perfume discreto de especiarias a envolveu. Ele estava tão próximo que o hálito quente roçou sua pele. Então, me diz, Helena, murmurou a voz rouca, quase um sussurro que arrepiava cada fibra dela. Você será capaz de ressuscitar aquilo que já foi enterrado? Será capaz de me dar prazer? O corpo dela estremeceu, dividido entre medo e um desejo que nascera sem permissão. As palavras não saíram, apenas o silêncio, acompanhado de uma respiração acelerada como resposta. Dorian ergueu a mão como se fosse lhe tocar o rosto, mas parou no ar, a poucos centímetros,
e deixou a tensão arder. Os olhos dele desceram até sua boca, demorados, seguiram para os seios e voltaram para os seus olhos. Então recuou, como uma fera que se contém antes do salto. Descobriremos, disse, e sua voz soou como uma sentença. E a deixou ali, com o coração em labaredas, o corpo quente, como se tivesse sido tocado, ainda que não tivesse havido contato algum. O fogo da lareira estalou, mas era dentro dela que as chamas ardiam mais fortes. A cada noite, a mesa se repetia. 2 lugares, 2 cálices, a lareira crepitando como testemunha. Helena se sentava com o queixo erguido, sustentando a presença dele como quem enfrenta uma tempestade sem guarda-chuva. Dorian permanecia imóvel na outra ponta, os olhos cinzentos fixos sempre nela. Nunca na comida, nunca nas tapeçarias, apenas nela. O silêncio, no início, parecia uma muralha, mas pouco a pouco tornou-se um fio denso, esticado entre os dois, que vibrava ao menor gesto. Certa noite, Helena levou uma luva à boca. O simples movimento dos lábios partindo a fruta pareceu incendiar os olhos de Dorian. Ela engoliu devagar, sentindo o peso do olhar dele em cada detalhe e, sem querer, corou. Vai me devorar com os olhos? Até quando? Ela arriscou, a voz firme, embora o coração disparasse. Dorian apoiou o cálice de vinho na mesa. Um sorriso torto, perigoso, quase cruel, formou-se em seus lábios, até o momento em que decida fazer mais do que olhar. As palavras pairaram no ar, quentes, invasivas. Helena baixou os olhos por um instante, não em submissão, mas para recuperar o fôlego. Sentia a pele em brasa, como se o próprio silêncio entre eles fosse um corpo vivo respirando, pulsando. Havia noites em que não trocavam uma única frase. Ainda assim, Helena saía da mesa trêmula, como se tivesse corrido uma batalha secreta. Porque cada silêncio dele a desnudava mais do que qualquer palavra. E ele sabia disso. Uma vez, ao se levantar, Dorian caminhou até a lareira e ficou de costas para ela. A chama lhe iluminava os contornos dos ombros largos, a força contida em cada músculo. Helena não conseguiu desviar os olhos. Quando percebeu que o fitava, ele se virou devagar. O olhar dele encontrou dela como o ferro atraído pelo ímã. Nenhum sorriso, nenhum gesto. Apenas uma intensidade que aprendeu no lugar. Ela teve a sensação de que, se desse um passo em direção a ele, cairia num abismo. Mas um abismo que a chamava com uma doçura vertiginosa. Seria impossível controlar o desejo por ele e se entregaria em seus braços certamente. Naquela noite, ao se recolher, Helena se deitou na cama imensa do quarto, mas demorou a dormir. Cada gesto, cada silêncio, cada olhar dele queimava em sua mente. O corpo vibrava como se fosse tocado mesmo na ausência de contato. E, no escuro,
Ela murmurou para si mesma, sem coragem de que as paredes ouvissem. Talvez o verdadeiro monstro seja o desejo que ele desperta em mim. O vento rugiu do lado de fora, como se concordasse. Naquela noite, entregou-se aos braços do Lorde em seus sonhos. O silêncio dos jantares se tornara perigoso. Não era mais ausência de palavras. Era prelúdio de algo que nenhum dos dois conseguiria conter por muito mais tempo. O sol nascera cinzento sobre Rangor. Do alto da janela do quarto, Helena observava o pátio interno, onde os soldados treinavam sob a voz grave de Dorian. Não havia suavidade em seus comandos. Cada palavra era uma lâmina. Mais rápido! Se não suportar a dor agora, morrerás amanhã. O som das espadas de treino batendo contra escudos ecoava como trovões. Homens robustos tremiam diante da presença dele. Helena reconheceu ali a reputação que os aldeões sussurravam. O Lorde que não perdoava fraquezas, o comandante que arrancava medo até de seus próprios soldados. E ainda assim, ela não conseguia afastar os olhos. O porte de Dorian era soberano, mas não era apenas força bruta. Havia precisão em cada gesto, como se o corpo dele tivesse sido moldado pelo aço e pela guerra. O vento lhe agitava a capa negra, fazendo-o parecer uma sombra viva, uma fera disciplinada. Quando um soldado mais jovem caiu de joelhos, exausto, Dorian ergueu a espada com violência, encostando-a no ombro do rapaz. Se você se levantar, será um guerreiro. Se ficar no chão, será nada. O jovem trêmulo arrastou-se de pé. Dorian o olhou nos olhos e um raro aceno de aprovação lhe atravessou o rosto. Então, afastou-se sem dizer nada mais. Helena respirou fundo. O coração se dividia entre horror e fascínio. Cruel, mas justo. Mais tarde, ao atravessar um dos corredores, ela ouviu um som abafado. Soluços. Seguiu o eco até uma porta entreaberta que dava a um pequeno quarto de serviçais. Ali, encolhido sobre um cobertor, estava um menino de não mais de que 10 anos. O rosto sujo, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ao lado dele, para a surpresa de Helena, ajoelhava-se o próprio Dorian. Ele não vestia armadura nem capa. Apenas uma camisa simples, mangas arregaçadas, revelando braços fortes cicatrizados. Segurava um pedaço de pão e o estendia ao garoto como um gesto quase tímido. Come, disse baixo. A fome não deve ser companheira de criança. O menino hesitou como se não acreditasse que aquelas mãos, capazes de derramar sangue, pudessem oferecer alimento. Dorian então partiu o pão em 2 e mordeu um pedaço, entregando o outro. Vê, não há veneno aqui, só vida. O garoto pegou devagar e comeu com avidez. Dorian passou a mão pelos cabelos desgrenhados dele, um gesto breve, mas tão humano que Helena sentiu o peito apertar. A cena durou segundo, mas foi o bastante para quebrar certezas. Um monstro alimentando um órfão. O carrasco ajoelhado diante da fragilidade?
Helena recuou silenciosa para não ser vista. No entanto, antes de sair, Dorian ergueu os olhos, cinzentos, penetrantes. Encontraram-na à porta. Não houve surpresa nem irritação, apenas um aviso mudo. Não fale sobre isso. O coração dela bateu acelerado. Voltou ao corredor, tentando controlar o turbilhão de pensamentos. Ele era cruel, sim, mas havia rachaduras na armadura. Rachaduras por onde escorria uma bondade que ele escondia como quem teme fraquejar. Naquela noite, à mesa do jantar, Helena ergueu o cálice e falou sem rodeios. Vi o que você fez pelo menino. A expressão dele endureceu. Não era para ser visto por você. Mas vi, retrucou ela. E agora sei que o monstro não é inteiro. Por um instante, o ar pareceu parar entre eles. O olhar dele queimava não de ódio, mas de algo mais perigoso. Vulnerabilidade exposta. Dorian se inclinou, os olhos fixos nela. Cuidado, Helena. Quem não vê rachaduras em muralhas pode acabar soterrado. Helena sustentou o olhar, sentindo um arrepio lhe percorrer a pele. Ou pode encontrar uma passagem secreta. O silêncio voltou pesado, mas não vazio. Havia nele um fio de algo novo, a semente de confiança ou de rendição. O castelo dormia, mas Helena não. As velas em seu quarto já haviam se consumido até o fim, deixando apenas um fio de fumaça no ar. O vento batia nas janelas e cada estalo da madeira parecia sussurrar segredos. Ela não conseguia esquecer a cena da tarde. O Lorde ajoelhado diante de um menino faminto. Quem era afinal Dorian Rangor? O monstro de Rangor? Ou um homem ferido por dentro? Decidida, saiu do quarto em silêncio. O corredor estava mergulhado em penumbra, iluminado apenas pelas tochas que ardiam preguiçosas. Caminhou descalça, os pés quase não fazendo som sobre o tapete pesado. Não sabia ao certo para onde ia, mas o castelo parecia guiá-la, como se cada sombra a empurrasse em direção a ele. Encontrou uma porta entreaberta. A luz fraca escapava pelas frestas. Empurrou devagar. Era o salão de armas. Espadas pendiam nas paredes, escudos traziam cicatrizes de batalha, e no centro, sozinho, estava Dorian. Sem capa, sem armadura, apenas uma calça de linho e a camisa aberta no peito. Segurava uma espada de treino, girando-a nos ares com precisão. O corpo se movia como fera em dança silenciosa. O suor escorria pelo pescoço, iluminado pelo fogo da lareira. Helena prendeu o fôlego. Nunca o vira assim. Não o senhor severo, mas o guerreiro bruto, o homem feito de músculos, cicatrizes e fogo. De repente, ele parou. Não porque tivesse cansado, mas porque sentiu a presença dela. Virou-se e seus olhos cinzentos encontraram os dela. Nenhuma surpresa, apenas aquela intensidade que a despia em silêncio. Não consegue dormir? Perguntou a voz rouca pela fadiga. Não, ela respondeu quase sem voz. Quis caminhar.
Ele largou a espada sobre a mesa e se aproximou. O peito ainda subia e descia arfante. Helena recuou um passo instintivo, mas não o suficiente para escapar. Ele não a tocou, mas estava tão perto que ela sentiu o calor de sua pele. Caminhar ou espiar? O tom dele era baixo, quase acusatório, mas carregava algo de brincadeira. Helena ergueu o rosto, desafiando-o. Talvez os dois. O silêncio pesou. O olhar dele desceu até os lábios dela, olhou seu corpo inquieto e depois subiu novamente para os seus olhos. Havia fogo nele, mas também dor. Então já viu demais, Helena, murmurou ele, a voz quebrando por um instante. Viu o que não mostro a ninguém. Ela franziu a testa. Dor não é vergonha, Dorian. O nome dele em seus lábios pareceu atravessá-lo como uma lâmina. Ele se afastou, virou-se de costas, encarando a lareira. Dor é fraqueza, e fraqueza mata. A voz saiu dura, mas embargada. Perdi tudo por causa dela. Helena se aproximou. Cada passo era uma ousadia, mas seu coração pulsava mais forte que o medo. O que perdeu? Ele não respondeu de imediato. As chamas dançaram refletidas em seus olhos. Então, enfim, falou. Minha esposa, minha filha, levadas pelo fogo da guerra, enquanto eu lutava em outra frente. Quando voltei, só havia cinzas. Helena sentiu o peito apertar. Aproximou-se mais até que quase tocava o braço dele. E por isso finge ser um monstro, para que ninguém veja a dor? Ele riu, um riso seco sem alegria. O mundo não respeita homens quebrados. Então aprendi a ser cruel. Melhor que temam meu nome do que saibam que eu já fui fraco. Helena ergueu a mão, quase tocou no ombro. Mas, em vez disso, deixou os dedos roçarem de leve a cicatriz em seu braço. Ele estremeceu, não de dor, mas de algo mais íntimo, mais perigoso. Você não é fraco, Dorian, sussurrou. É humano. Ele virou o rosto para ela tão próximo que Helena pôde sentir o hálito quente lhe roçar os lábios. Por um instante, achou que ele fosse beijá-la. Os olhos dele ardiam de desejo contido, mas também de medo. E então, como fera que se recusa ao instinto, ele se afastou de repente, respirando fundo, os punhos cerrados. Vai, Helena, antes que eu a tome em meus braços e não consiga mais me controlar. O coração dela disparava. Cada fibra do seu corpo gritava por permanecer. Mas obedeceu. Voltou ao quarto com a pele em brasa e a mente em tormenta. Na solidão, encostou-se à porta fechada, respirando rápido. O monstro tinha segredos. Segredos de dor, mas também de desejo. E ela sabia que não demoraria para que o desejo vencesse o silêncio. A manhã nasceu enevoada e o castelo parecia guardar o segredo da noite anterior. Helena, no entanto, caminhava diferente. Não mais com passos de quem aceita o destino, mas com a ousadia de quem decide provocá-lo. Naquela noite, à mesa, o ritual do silêncio repetiu-se. O vinho rubro refletia as chamas e Dorian a observava em silêncio como fera em vigília.
Mas desta vez Helena não desviou os olhos. Levou lentamente a taça aos lábios e bebeu, seduzindo-o com os olhos. "Está me testando?" perguntou ele por fim, a voz baixa, carregada de um perigo doce. "Sim", respondeu Helena, pousando a taça com delicadeza. "Talvez eu queira ver até onde o monstro consegue se conter. Talvez eu queira sentir sobre mim as suas carícias, seus beijos e o seu prazer." Dorian se inclinou, os olhos cinzentos se estreitando, prendendo-a em sua armadilha invisível. "Cuidado, Helena. Os monstros não conhecem limites." Ela sustentou o olhar, o coração descompassado, mas os lábios firmes. "Então me mostre do que é capaz, Dorian. Mostre-me todo o seu prazer. Não seja um monstro, mas seja homem." O ar entre eles vibrou. O músculo do maxilar dele se contraiu. Foi quando Helena ousou mais. Levantou-se devagar, a seda do vestido roçando contra o corpo, e caminhou até a lareira. Pousou a mão sobre o mármore quente e se voltou para encará-lo. "Prova sua força nas batalhas, mas aqui, comigo, só vejo muralhas." A voz dela saiu firme, quase um sussurro cortante. "Você tem medo de que eu descubra o homem que você é?" Dória se ergueu de repente. A cadeira recuou num arranhar surdo. Ele avançou até ela, cada passo carregado de tensão. Helena não recuou. O coração gritava, mas o corpo permanecia imóvel, como se desafiado a suportar o peso daquela presença. Ele parou diante dela, alto, sombra e calor. A mão dele subiu, segurou o encosto da cadeira ao lado do rosto dela, prendendo-a entre o corpo dele e a parede de pedra. O hálito quente misturou-se à respiração dela. "Você não sabe o que pede, Helena", murmurou, a voz rouca, perigosa. "Se eu a pegar em meus braços, você enlouquecerá de tanto prazer. Eu sou capaz de fazer você estremecer de prazer e deixá-la trêmula com as minhas carícias." Ela ergueu o queixo, deixando os lábios a um suspiro dos dele. "Talvez seja exatamente isso que eu queira. Quero sentir você em mim, Dorian." Os olhos dele escureceram. Por um instante, Dorian pareceu perder o controle, inclinando-se mais, tão perto que os lábios roçaram de leve os dela. Não um beijo inteiro, mas o bastante para incendiar-lhe a pele. Helena estremeceu. O corpo inteiro respondeu, o sangue correndo quente como vinho derramado. Mas quando ela buscou mais, ele se afastou bruscamente, como se lutasse contra o próprio desejo. Virou-se de costas, respirando fundo, a mão cerrada em punho. "Você é perigosa, Helena, mais do que qualquer inimigo que já enfrentei." Ela sorriu, ofegante, ainda sentindo o gosto dele nos lábios, mesmo sem o beijo consumado. "Porque não pode me vencer com espada?" O silêncio que seguiu foi ardente, carregado de uma tensão que já não podia ser contida por muito mais tempo. E naquela noite, sozinha em seu quarto, Helena sabia. O desafio fora aceito. E, antes dela se entregar a ele, ele teria que se entregar a ela. A vitória ou a rendição estava muito próxima. A tempestade desceu sobre Rancor como um exército. Relâmpagos rasgavam o céu e o trovão fazia tremer as paredes do castelo. Helena, em seu quarto,
Tentava ler um livro deixado sobre a mesa, mas as letras dançavam diante dos seus olhos. O vento uivava pelas frestas como se chamasse seu nome. Um estalo mais forte a fez erguer a cabeça. A porta se abriu de súbito e ali estava ele, Dorian, molhado pela chuva que caíra quando vistoriava os portões, a capa escura pesando nos ombros largos. O olhar prateado reluzia como o raio que iluminava a noite. "Você se assusta com a tempestade?" perguntou, a voz grave e baixa misturada ao rugido do trovão. Helena respirou fundo. "Não, o que me assusta é o desejo que sinto por você." As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o fogo da lareira pareceu prender o fôlego. Dorian fechou a porta devagar, sem desviar os olhos dela. Deu alguns passos lentos, mas carregados de algo selvagem. Helena recuou até a lareira, onde o calor das chamas competia com o calor que o corpo dela já emanava. Ele parou diante dela, tão próximo que o cheiro da chuva, couro e pele quente a envolveu. "Você disse que eu tinha muralhas", murmurou a voz rouca. "E você é a única capaz de atravessá-las." Helena ergueu o queixo, o coração martelando. "Então me deixa atravessar." Foi o bastante. Dorian a abraçou com uma mão firme, mas não brutal, como se tivesse medo de quebrá-la. E então, finalmente, seus lábios tomaram os dela. O beijo não foi suave. Foi urgência, tempestade, fogo. Helena correspondeu com a mesma fome, as mãos agarrando a camisa molhada dele, sentindo os músculos tensos sobre o tecido. O corpo inteiro dela tremeu, não de medo, mas de um desejo tão intenso que a alma parecia se incendiar. Ele a puxou contra si, esmagando-a contra o peito largo. O calor que emanava dele era mais forte que a lareira, mais forte que a própria tempestade do lado de fora. Os lábios dele desceram pela linha do pescoço, deixando-a sem ar como se cada toque fosse uma promessa de prazer e perigo. "Helena", sussurrou, encostando a boca na dela, o fôlego quente roçando-lhe os lábios. "Você não sabe o que desperta em mim." Sei, Dorian", respondeu ela com a voz trêmula, mas carregada de convicção. "Porque em mim você desperta o mesmo." Ele a tomou nos braços com sofreguidão. Ela lhe envolveu o pescoço, os cabelos molhados se colando à pele dela. Não havia mais distância, não havia mais muralhas. Apenas dois corpos que se encontravam como se o mundo fosse feito para aquele instante. A tempestade rugia lá fora, mas no quarto o trovão era outro, os dos corações em guerra e desejo. O monstro já não existia. O homem sim, e a mulher que ousara desafiar. Naquela noite, medo e paixão se tornaram a mesma coisa. Might be shaken but not stirred. Just a lesson that I've learned. And so it goes. Tables turn and you're on your own. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. I'm better off when I look at what I've done, now that we're apart. When I look at what I've won, I've come so
O amanhecer trouxe mais que neblina. Trouxe o som metálico dos sinos de alerta. Helena despertou sobressaltada, ainda sentindo o calor da noite em que os lábios de Dorian haviam queimado os dela como fogo. Mas, ao abrir os olhos, encontrou apenas o vazio. O lugar a seu lado estava frio. Ele já havia partido. Vestiu-se às pressas e correu até a varanda alta. Lá embaixo, no pátio, os soldados se armavam, as espadas tilitando, os escudos sendo erguidos. O estandarte de Rangor tremulava, agitado pelo vento. Dorian montava seu cavalo negro, a capa escura colada ao corpo, como se fosse parte da fera que ele próprio era. O capitão Malric gritava ordens, mas foi a voz de Dorian que atravessou os muros. Hoje não lutamos apenas por terras, mas para proteger a quem amamos. Os homens ergueram lanças em resposta. Helena estremeceu. Por mim, pensou, sentindo uma estranha certeza. Ele luta por mim. O portão se ergueu e o exército saiu com uma onda de ferro. A terra tremeu sob os cascos. O rugido dos soldados se confundiu com o vento. Helena ficou sozinha no pátio vazio, o coração disparado como tambor de guerra. As horas se arrastaram como séculos. O castelo parecia conter a respiração. Os servos caminhavam apressados, mas ninguém falava em voz alta. Todos sabiam que o Lorde foi combater um exército que tentava invadir as suas terras. Helena não conseguia se sentar. Andava de um lado a outro, os dedos crispando a fita vermelha ainda atada ao pulso, símbolo da promessa do vínculo com o Lorde. Quando o sol começou a mergulhar, o portão se abriu de súbito. Corpos feridos foram trazidos. O cheiro de sangue e ferro inundou o ar. Helena correu, o coração em desespero. Procurava um rosto, o rosto dele. E então o viu. Dorian desceu do cavalo mancando, o ombro marcado por um corte profundo. O sangue tingia a camisa, mas os olhos cinzentos ardiam intactos, vivos como brasas. Helena correu até ele, ignorando todos os olhares. Está ferido! Gritou, a voz quebrada pela emoção. Ele a segurou pelo braço, firme, como para impedi-la de entrar em pânico. Não é nada! Não é nada! Os olhos dela marejaram. Você sangra diante de mim e ousa dizer que não é nada? Por um instante, a dureza dele vacilou. O guerreiro caiu em silêncio e o homem tomou seu lugar. Passou os dedos pelo rosto dela, manchando-lhe a pele com o próprio sangue. Sobrevivi porque pensava em você. Só isso. Helena lhe apertou a mão contra o rosto. O medo cedeu lugar a um turbilhão de amor e fúria. Não me peça para assistir à tua morte, Dorian. Você já não é apenas meu Lorde. É meu coração. Ele a encarou, os olhos cinzentos e nevoados pela dor e pelo desejo. O trovão distante parecia repetir as palavras dela. Então, diante de todos, ele a puxou contra si e a beijou com ferocidade, como quem reclama o direito de viver. Os soldados fingiram não ver. Malric apenas desviou o olhar, um sorriso contido nos lábios endurecidos, porque todos sabiam, o monstro não existia mais. O homem havia encontrado sua razão. Quando o beijo se quebrou, Dorian sussurrou contra a sua boca arfante.
Você é minha vitória, mais que qualquer batalha. Helena sentiu as lágrimas correrem quentes. Então, me deixa ser também a sua cura. E, pela primeira vez desde que perdera tudo, Dorian sorriu. Um sorriso pequeno, dolorido, mas real. O castelo de Rangor estava mergulhado em silêncio. Não o silêncio da guerra, mas o silêncio frágil que vem depois da batalha. Dorian jazia em seus aposentos, deitado na cama ampla de dossel. O ombro envolto em faixas, o peito marcado por cortes recentes. Ainda assim, sua respiração era firme e a força que emanava dele parecia impossível de apagar. Ao lado, Helena velava, segurando-lhe a mão como se fosse sua própria vida. O rosto dele, mesmo ferido, parecia mais humano do que nunca. Sem a armadura, sem a capa, sem as muralhas, apenas um homem. Você não devia estar aqui, murmurou ele, a voz rouca, enfraquecida, mas ainda grave como o trovão distante. Onde mais estaria? Helena se aproximou, deixando os cabelos lhe roçar o rosto. Não sou apenas uma mulher que te ofereceram, Dorian. Sou a mulher que escolheu você para amar. Ele abriu os olhos. Os cinzentos que sempre lembraram aço agora refletiam algo novo, mas brando, quase luminoso. Você escolheu um homem quebrado, que o mundo chama de monstro. Helena pousou a mão sobre o peito dele, sentindo o coração bater forte, descompassado sobre a pele quente. Escolhi o homem que ainda sabe amar, mesmo quando nega a si mesmo. Escolhi o homem que sangra pelos outros, mas teme mostrar as próprias lágrimas. Um silêncio denso caiu. Então, os olhos dele marejaram. Lágrimas pesadas, contidas por anos, finalmente romperam. Helena, você quebrou minhas muralhas. Ela se inclinou, beijando-lhe a boca com ternura. Não o beijo da tempestade, urgente, selvagem, mas o beijo da cura, lento, profundo, cheio de promessas. Ele correspondeu, apertando-lhe a mão como quem se agarra a um porto depois de anos à deriva. O corpo dela deslizou sobre o dele, suave e cuidadoso com os ferimentos, mas ardente. O calor entre ambos voltou a incendiar o ar e desta vez não havia recuo, não havia medo, apenas entrega. Nunca mais serei um monstro, murmurou ele contra os lábios dela, porque encontrei a mulher que me devolveu o coração. Helena sorriu com lágrimas se misturando ao beijo. E eu encontrei o homem escondido nas sombras de um monstro. A noite caiu sobre Rangor, mas dentro daquele quarto havia 2 corpos que se buscavam com êxtase, paixão e amor. O monstro morrera. O homem nascera de novo nos braços da mulher que ousou desafiá-lo. E, no silêncio do castelo, apenas uma certeza se erguia. Aquela mulher, oferecida ao monstro para evitar a expulsão de colonos de suas terras invadidas, não fora um sacrifício, fora destino, fora amor.